Saúde CBN, informação que salva. Uma parceria da CBN Grandes Lagos com a revista Saúde. Apresentação: Renato Renovato. Olá, bom dia, amigos da CBN. Uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã de sábado, nesse feriado. Hoje é a Independência do Brasil, um sábado atípico, mas nós estamos aqui hoje. Uma alegria muito grande de estar novamente com vocês após a abertura no sábado passado, num super programa que contou com presenças importantes da medicina de São José do Rio Preto, também da presença importante do nosso prefeito, que esteve aqui honrando com a sua presença. Tivemos também aqui o Dr. Dulcimar Donizete de Souza, que é o presidente dos conselhos da FUNFARM, o Dr. Jorge Fares, que é o diretor executivo do HB, e também o Dr. Cássio Vasconcelos, que é o presidente da Sociedade de Medicina. Foi um programa muito legal, um programa diferenciado, onde pudemos abordar vários temas sobre a medicina de Rio Preto, sobre a saúde de São José do Rio Preto e o porquê de São José do Rio Preto ser uma das maiores referências na medicina a nível mundial. Hoje a nossa cidade é conhecida mundialmente por muitos nomes importantes dentro da medicina a nível mundial, não só a nível nacional, mas a nível mundial. E hoje eu tenho o grande prazer de estar com um desses nomes aqui comigo. Eu falo do Dr. João Roberto Antônio. O Dr. João Roberto Antônio é dermatologista, mas é um dos grandes nomes da dermatologia a nível mundial. E eu tenho a oportunidade e a honra de estar com ele aqui hoje comigo. Ele aceitou o convite de estar aqui nesses primeiros programas, ainda que são programas ainda, nós estamos dizendo assim, são programas de honra, assim, os programas de abertura, onde nós estamos trazendo nomes importantes e nada mais do que trazer o Dr. João Roberto Antônio aqui, que é um amigo. Eu tenho o prazer de tê-lo como amigo, porque desde o início da revista Saúde, ele, o Dr. João Roberto Antônio, a sua esposa, a dona Cidinha Cury, e o seu filho, Dr. Carlos Roberto Antônio, e o Luiz também, né, que está lá na clínica, nos receberam, que é o diretor da clínica, o diretor administrativo, que é filho do Dr. João, nos receberam muito bem. A minha esposa e ao nosso trabalho. E eu queria também já colocar aqui na mesa em discussão comigo o Carlos, né? O Carlos, que é o diretor comercial da CBN, né, Carlos? Eu acho que foi um grande sucesso já da semana passada, né, esse programa, e eu acho que vem muita coisa boa pela frente, antes da gente já incluir o doutor na conversa aqui. Bom dia, eu já ia te chamar de doutor Renato também, viu? Você está tão envolvido aqui no nosso Informação que Salva. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte CBN nessa manhã especial de sábado, feriado, mas muita gente aí acompanhando o desfile de 7 de setembro, afinal de contas, isso todo ano a gente costuma dizer assim, a gente recupera, né, uma parte da nossa história a cada comemoração dessa. A gente tem que prestigiar e celebrar, sim, que é uma data importante. E importante também esse nosso projeto, que agora já é uma realidade, não é mais projeto, Informação que Salva, todos os sábados a partir das 10 da manhã. A gente estará aqui, você com os seus convidados, e hoje realmente a presença muito importante. Fico feliz de conhecê-lo. Eu já acompanhei entrevistas do Dr. João Roberto aqui na programação da CBN, mas a gente não teve o prazer de vê-lo e agradecer pessoalmente. Então, desde já, em nome de toda a equipe da CBN, a gente agradece a sua presença, doutor, e também pela dedicação de sempre nos atender e, como o senhor disse, até nos bastidores, né, de forma assim, sempre para ontem, né? A gente praticamente o jornalismo é assim, quer dizer, não dá tempo, a gente não tem como pensar, tem que ser tudo no time, no ritmo que a nossa vida hoje corre. Então, feliz de estar aqui, vamos participar dessa conversa com o doutor, seja bem-vindo. Legal. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer esse honrado convite de estar aqui, Renato. Veja, essa parceria da CBN Grandes Lagos com a revista Saúde, eu acredito que seja no momento certo, no ponto certo, porque a CBN conta com uma audiência seleta, maravilhosa e uma penetração muito grande perante a população. E, por outro lado, a revista Saúde, inédita em assuntos de medicina, no qual vocês enfocam com muita ética e muita responsabilidade. E é a razão pela qual
a nossa amizade se estreitou mais ainda, e também, por outro lado, eu fico muito feliz em poder estar aqui, de alguma forma, colaborando para as informações que possam ter sobre os assuntos e relacionado principalmente com o título, que eu acredito que seja muito feliz que vocês deram a esse programa, A Informação que Salva. Coube muito bem e eu me sinto muito feliz e muito honrado de estar aqui com todos vocês, prezado Renato, prezado Carlos. Doutor, esse tema ele é tão importante. Eu conheço um pouquinho da história do doutor nesses últimos 5 anos que eu estive aqui, e uma presença importantíssima e crucial na vida dele é a dona Cidinha, que se ela estiver me escutando agora, eu mando um grande beijo, porque é uma pessoa importante também na minha vida, importante na vida da Revista Saúde. É uma pessoa de fibra e assim, de uma personalidade muito forte e com um posicionamento que um dia ela me falou: Renato, você me escuta. Ela me deu algumas dicas importantíssimas que com certeza fizeram com que nós crescêssemos na cidade de São José do Rio Preto. Por que eu estou falando isso, doutor? Porque esse nome veio da Kelly, que é minha esposa, e as mulheres são importantes na nossa vida. Então, esse nome, Informação que Salva, as mulheres têm esse seu sentido realmente apurado e elas conseguem fazer essas coisas por nós, né, doutor? Então, eu acredito que nada mais aqui nesse primeiro momento a gente fazer essa homenagem aí, essas mulheres maravilhosas que nos acompanham. E eu estou muito feliz porque o ano passado, em junho do ano passado, eu estou até nas minhas mãos aqui, o Álvaro está filmando ali, o Álvaro, depois para mostrar quem vai estar vendo no vídeo, essa foi a capa da edição de junho do ano passado, onde eu tive a honra e a oportunidade de falar um pouco do que seria a nova PL, que é a PL Day, Hospital Day, hoje capitaneada pelo Dr. João Roberto Antônio, pelo Dr. Carlos Roberto Antônio, que está em Belo Horizonte. Ele não pôde estar aqui, eu já marquei outra data com ele, num congresso, muitas viagens, né, porque são 2 nomes fortes da medicina, o filho levando o legado do pai muito a sério também. Então nós tivemos aí o ano passado a honra de falar um pouquinho do que seria a pele que nós inauguramos esse ano. E eu trouxe o doutor aqui por quê? Porque há 2 semanas atrás, mais ou menos, o doutor lançou um livro que chama João Roberto Antônio, Histórias e Memórias. Então, nesse primeiro momento desse nosso programa de hoje, eu gostaria que o doutor João Roberto falasse um pouco do que foi a história desse livro, o porquê de escrever esse livro. Eu tive lá no lançamento e foi muito interessante porque o próprio filho dele, o doutor Carlos Roberto, que é um amigo também, comentou com todas as pessoas que estavam lá, quando o doutor trouxe a ideia do livro, falou assim: poxa pai, mas vai lançar um livro? Será que é isso mesmo? E depois que o pai dele escreveu esse livro, ele disse: ainda bem que o senhor não me escutou e que o senhor fez esse livro, porque esse livro realmente vai ficar gravado para a eternidade, porque são histórias importantes de vida, de estudo, de dedicação, de trabalho, e fica aqui um grande exemplo. Esses dias atrás eu fui no consultório do doutor. Para quem está começando a carreira agora, eu já passei por mais de 2.500 consultórios, viu, Carlos? Eu já tive mais de 2.500 consultórios, e assim, a maneira como a gente é atendido hoje dentro do consultório do Dr. João Roberto serve de exemplo para quem está começando agora, porque eu estou acostumado a aguardar médico bastante tempo e não acho ruim por isso, porque eu acabo aprendendo muito. Mas esses dias eu estive lá e o doutor me atendeu, não estava agendado, mas ele conduziu o trabalho dele e normalmente ele ainda me pediu desculpas por eu ter esperado, e para mim era uma honra estar esperando ele, mas é a forma generosa e humilde que um grande nome como esse, reconhecido a nível mundial, faz com as pessoas que estão lá. Então isso serve de exemplo. Eu gostaria de falar isso porque eu vejo a moçada chegando, os novos médicos chegando, e a gente precisa priorizar o atendimento a cada pessoa que está ali nos aguardando, nos esperando para ser recebido. Doutor, mas enfim, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre esse livro, para depois a gente abordar uns temas importantes aí na sua área de atuação, você que é referência mundial. Renato, esse livro, ele corresponde à história não somente minha, mas desde a época dos meus avós, que vieram do Líbano para a chamada Terra Prometida, que é o Brasil, e a partir daí, com todos os sacrifícios próprios de qualquer imigrante, eles conseguiram formar uma família no Brasil
E meu pai, depois que nasceu no Líbano também, veio trazido pelo meu avô, que chegou aqui aos 15 anos de idade, e a partir daí ele conseguiu com muito sacrifício formar os 4 filhos, junto com a minha mãe, digamos, e desse modo sempre consolidando o conceito de família. Então essa história está no livro, desde os nossos primórdios aqui nessa terra maravilhosa que é o Brasil. Mas eu devo dizer a você o seguinte, por que eu escrevi esse livro? Porque eu tive 3 grandes experiências na minha vida. A primeira foi quando meu pai, que eu fui chamado para o exército, fez com que eu fizesse, não procurasse nenhum subterfúgio para não fazer ele. E pelo fato de que ele dizia que se um dia essa terra precisar de alguém que o defenda, em nome dele seria eu, porque ele abençoava essa terra. Então isso eu trago até hoje. No exército eu aprendi a conhecer as pessoas, não pelo que elas têm, e sim pelo que elas são. Essa foi a minha grande primeira experiência de vida. A segunda foi ter sido aprovado no exame vestibular de medicina no Rio de Janeiro, que ainda trazia os resíduos da capital da República, na faculdade, na época mais famosa que existia, que era a Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, apelidada de Praia Vermelha pela sua localização. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aí eu aprendi, Renato, a como me virar sem cama, roupa, comida, tá certo? Roupa lavada e sem comida. Sem a mordomia do dia a dia, exatamente, né, casa, né? Como me virar sozinho. E a terceira grande experiência foi que eu ganhei uma bolsa de estudo. Fomos 5 os que conseguiram, digamos, a classificação para ir numa bolsa de estudo lá no Rio de Janeiro para os Estados Unidos, num programa chamado Aliança para o Progresso, instituído pelo então presidente John Kennedy. E aí eu tive minha grande experiência de estar num país estranho, com uma língua estranha, com uma outra cultura, e obviamente uma cultura que eu trago até hoje como exemplo, que é essa dos Estados Unidos. Tive essas 3 grandes experiências que nortearam meus rumos de vida. E hoje eu digo que se eu voltasse a viver novamente, sonharia mais alto, porque o que a vida me proporcionou ultrapassaram todos os meus sonhos. Então, eu precisava talvez completar a 4ª experiência, que foi exatamente essa que eu terminei agora, de escrever um livro com toda essa história. E eu digo o seguinte, uma maneira de você eternizar seu nome, como muita gente diz, plantar uma árvore, isso eu fiz. E todos nós devemos ter plantado árvores, quando na infância, principalmente, ao chupar uma fruta, jogamos a semente no chão. Verdade. E dali, com certeza, hoje deve ter uma árvore que está sombreando e também produzindo frutos. Outra maneira de você eternizar o seu nome, ter filhos, também consegui. E a terceira é o livro. Então, desse modo, eu quis deixar esse legado também para os meus filhos, que é a nossa história, para que todos aqueles, também meus amigos, que me prezam e que eu também prezo, saibam, por intermédio dessa história, muitas lições de vida e concluam muitas situações que possam contribuir também para as suas vidas. Então foi dessa maneira. Doutor, é interessantíssimo. Eu tive a oportunidade de estar lá e eu acompanho, porque eu tive a oportunidade também de escrever, né, na edição de junho do ano passado, um pouco da sua história. E eu queria que o doutor falasse um pouco agora como foi essa entrada já na medicina e depois a escolha da dermatologia. E como é importante que as pessoas que estão nos escutando, porque depois o doutor vai falar de algumas doenças que o doutor é conhecido como referência, como a doença do vitiligo, a doença da psoríase, também outros tratamentos, como a gente estava até brincando aqui com o Carlos, sobre queda de cabelo, outras coisas que a dermatologia traz de benefício, né? Entregou, né? Já entreguei, eu estou com as entradas aqui também, mas assim, e como foi a escolha da dermatologia e como foi o caminho para se tornar aí uma referência nos trabalhos, na produção científica. Depois vamos falar um pouquinho do AECD também, que é um evento maravilhoso, que foram feitas 15 edições aqui em São José do Rio Preto e agora está indo para São Paulo. Doutor, fala um pouquinho para nós sobre isso.
A dermatologia eu encaro como eu faço. Até hoje eu sou professor na faculdade, sou chefe da dermatologia do Hospital de Base e sou professor emérito da FAMERP. Ajudei, obviamente, a iniciar a FAMERP, porque eu ajudei a fazer o primeiro vestibular dela, onde entraram os primeiros alunos, e estou até hoje, não tem aluno da FAMERP que não foi meu aluno. Então eu sempre digo algo referente à dermatologia, que é o que eu senti quando eu escolhi essa especialidade. A dermatologia não é o estudo das doenças da pele, é o estudo das manifestações na pele das doenças internas. Então, para ser um bom dermatologista, como claro, em qualquer outra especialidade, tem que ser um bom médico. Porque a dermatologia tem 3 setores. Um que é a clínica dermatológica, no qual trata das doenças da pele, que sempre tem repercussões internas, ou as repercussões internas têm manifestações na pele. A cirurgia dermatológica, que cura tumores da pele e ajuda também do ponto de vista da reconstituição da pele. E, finalmente, a cosmiatria, que corresponde ao que nós diríamos de estética, que hoje é um campo da dermatologia extremamente desenvolvido, porque com as novas tecnologias, quer seja dos procedimentos, toxina botulínica, preenchimentos, etc., mais os lasers, trouxeram um avanço muito grande, principalmente no que se refere ao aspecto das pessoas, o rejuvenescimento ou a manutenção ou preservação da beleza. Então, tudo isso corresponde a algo que está dentro de uma medicina que tem que ser muito bem conduzida. Obviamente, porque tudo que se faz de procedimento tem tanto os resultados favoráveis esperados, como os riscos também. E para isso, temos que ter uma boa formação médica para que possamos também contornar os problemas dos riscos. A minha escolha pela dermatologia foi exatamente a paixão. Tudo na vida é um exemplo, né? Eu tive um professor de nome Silvio Fraga, que por sinal é o pai do Armínio Fraga Neto, que foi o nosso... Do Grupo Gávea. Exatamente, entendeu? Lá no Rio de Janeiro, ele foi uma grande referência pela alta capacidade que ele tinha, o carisma que ele tinha e o amor que ele tinha à dermatologia. E eu digo o mesmo relacionado comigo pelo amor à dermatologia. Então, eu vi na dermatologia algo que eu pudesse me identificar. E fico muito feliz em saber que isso também constituiu um legado que meu filho Carlos seguiu. E meu filho Luiz queria fazer medicina também, mas nós pedimos que ele fizesse administração de empresa, é o que acontece hoje, que nós possamos exercer a nossa profissão livremente. Eu voltaria agora de tocar no assunto das mulheres. Pois não, então doutor. Eu quero falar da minha esposa Cidinha da mesma maneira que você falou da sua. Não, falar da dona Cidinha é sempre importante, né? A dona Cidinha, ela é conhecida na cidade, é uma pessoa muito importante, com certeza, doutor. O senhor fique à vontade, por favor. Não, a Cidinha, eu uso uma frase própria para ela. Ela corresponde o ombro que sempre eu me apoiei para poder subir. Então, se hoje eu tenho algo mais elevado, quer seja do ponto de vista profissional, social ou econômico, eu devo grande parte a Cidinha. Então, se diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, eu digo que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então, tudo isso fez que também mais os meus filhos e também o legado que eu tive de toda a minha família fizeram com que nós pudéssemos fazer da dermatologia algo que temos hoje o orgulho, a honra e o agradecimento de ter conseguido. Sempre fui muito orientado, como também muito direcionado para publicações. E também sempre gostei muito de fazer palestras, de dar aulas e assim sucessivamente. Com isso, eu pude galgar conhecimentos. Da mesma maneira que eu fazendo jornadas, simpósios, etc., eu convidava pessoas, passei a ser convidado por elas também, e também pelo fato de frequentar muitos congressos e dar muitas aulas nesse sentido. Desse modo, eu pude ter a felicidade, também digo isso,
de ter sido brasileira de cirurgia dermatológica, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Seccional de São Paulo e formar esses eventos que você conhece muito bem, Renato, e você nos enaltece muito com eles, que eu agradeço demais, e fazendo com que Rio Preto sempre tivesse, todos os anos, um evento dermatológico, 2, 3, 4, 5, seja o que for, tendo conseguido trazer para cá Congresso Brasileiro no ramo da dermatologia. Quando trouxemos em 2006 o Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica para São José do Rio Preto, que nós tivemos até que inclusive fazer no Interior Eventos, lá que pertence a Mirassol, porque, dado as dimensões que ele tinha, foi a primeira vez que um congresso brasileiro saiu de uma capital para vir para o interior. E até hoje, aqui em São José do Rio Preto, não houve superação desse congresso, dado a magnitude que ele teve. Por isso que Rio Preto eu insisto com isso, eu falei com o prefeito aqui semana passada, doutor, porque cada ano que passa, a gente precisa enaltecer isso da nossa cidade, porque a medicina aqui, ela é de alto nível. Doutor, eu queria que o doutor falasse, a gente estava ali fora antes, né, Carlos? O Carlos está dando risada aqui. O doutor falou, nossa, meia hora, doutor, já está quase acabando, doutor. Ele estava preocupado com o tempo. Meia hora aqui, que nós vamos falar em meia hora, doutor, falta menos de 4 minutos. Mas eu queria que o doutor, quando eu conheci o doutor, o que me impactou foi o tratamento o doutor tem tecnologia hoje para tratar a doença do vitiligo e da psoríase. Então, e entre outras também, como a queda de cabelo. Mas eu gostaria que o doutor falasse sobre essas duas em específico, porque são doenças estigmatizantes. E as pessoas que estão aí nos escutando, é importante, porque muitas vezes a pessoa está lá com aquele problema e fala, nossa, tem solução para isso? O que pode ser feito, doutor, nesses dois casos aí, dessas doenças, e outras doenças também da pele, que a pele ela está muito ali, né? É o nosso cartão de visita, né? Então eu queria que o doutor falasse sobre isso. São doenças que nós damos uma importância muito grande pelo fato delas impactar a qualidade de vida de quem apresenta. Claro, o vitiligo não é contagioso, não entra para dentro e assim vai. Porém, aquele aspecto de mancha leitosa, cor esbranquiçada, estigmatiza um pouco as pessoas que o têm. Por um outro lado, a psoríase, aquela doença que fica com lesões avermelhadas e descamativas, da mesma forma também interfere na qualidade de vida das pessoas. Dessa maneira, nós procuramos investir dentro tanto dos conhecimentos, como dos tratamentos, como das tecnologias para isso. Hoje, para a psoríase, o grande impacto que surge, digamos, de tratamento é os chamados medicamentos imunobiológicos, que realmente conseguem limpar, quando bem indicado e quando o paciente tem condições clínicas de utilizá-lo, consegue limpar essas lesões. A gente não promete cura, mas promete um controle. Como a maioria das doenças, diabetes não tem cura, mas tem controle. Assim é o caso da psoríase. E no caso do vitiligo, eu diria que hoje a utilização da chamada fototerapia, ou seja, a utilização de raios ultravioletas de ondas médias, que é o UVB, associado também a determinados medicamentos que ajudam na repigmentação da pele, pode lentamente fazer uma melhora dos pacientes e até o desaparecimento das lesões. Por essa razão que nós insistimos com os pacientes que são portadores disso, que procurem recursos médicos, porque hoje em dia, século XXI, nós estamos avançados nesse sentido. Doutor, como o Carlos disse, nós estamos chegando aqui ao final, mas e para terminar, nós tivemos a honra de ter durante 15 anos aqui o AECD em São José do Rio Preto, né? E agora ele está indo para São Paulo, que é o maior evento, o maior congresso, o maior evento com transmissão ao vivo de procedimentos. E agora nós estamos indo para São Paulo. Eu já me convidei para ir, né? Eu já falei para o doutor. Nem fui convidado, eu já me convidei, porque eu me considero dessa família. E eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho do que vai ser o próximo AECD, como funciona, os profissionais que estão nos escutando na nossa região também, na área da dermato, porque o fato de levar esse congresso para São Paulo é justamente tentar com que mais profissionais também consigam estar junto de nomes renomados como o de vocês e participar dessa experiência única que é o ACD. A atualização e especialização em cirurgia dermatológica
tecnologias e lasers, que corresponde a esse evento, ele já tem 15 anos e nós agora transferimos para São Paulo, dado, digamos, algo que limitou um pouco pela procura que tem de colegas, tanto do Brasil como do exterior. Então nós resolvemos sair um pouco de Rio Preto, porque aqui não teríamos condições de atender essa quantidade de vagas que assim o queríamos. Mas eu devo dizer que é um evento internacional, é o maior evento no mundo em procedimentos feito em paciente, ao mesmo tempo ao vivo, que a gente diz, porque enquanto se faz esse procedimento, os participantes estão assistindo tudo aquilo que é feito. E depois são divulgados para eles os resultados. Por essa razão que nós temos que ter uma tecnologia e também um ambiente que possa atender a todos esses requisitos. Desse modo, nós estamos indo agora para o Hotel Transamérica em São Paulo no próximo ano, numa experiência única, porque até então fizemos em São José do Rio Preto. Eu quero agradecer, Renato, a todo o apoio que você tem dado pelos seus meios de divulgação da revista Saúde, tanto ao nosso AECD, como também às outras tecnologias que nós temos, e também agradecer ao Carlos, que sempre nos chamam aqui na CBN. Doutor, eu não quis interrompê-lo antes, mas algumas participações, nossos ouvintes participando, sempre fazendo interação conosco aqui na nossa bancada. Eu destaco aqui para a Donei Maria, que está perguntando, poxa, qual que é o nome mesmo do doutor que está participando? Eu já respondi aqui para ela, está agradecendo, a Donei Maria sempre participa também, assim como temos o Edson, o Joaquim e o Antônio, que também, não dá para ler todo mundo, que a gente está em cima da hora, mas o WhatsApp da CBN sempre participando, e nas próximas entrevistas, nos próximos trabalhos, nos próximos programas, a gente vai integrar muito mais, fazendo com que o ouvinte também participe e faça pergunta para os convidados do Dr. Renato aqui também. Estou à disposição. Bom, muito obrigado. Pessoal, então nós estamos terminando nosso programa de hoje. Doutor, eu que agradeço a presença do Dr. João Roberto Antônio aqui, dermatologista, um dos maiores nomes da dermatologia do mundo, está aqui em São José do Rio Preto, na Clínica Pele. Para quem não sabe, vale a pena conhecer, ali na Marginal, pertinho do IBS ali, uma clínica super moderna, que ele e o Dr. Carlos Roberto Antônio estão lá na condução dessa clínica, com equipamentos de última geração na dermatologia aqui em São José do Rio Preto. Gente, muito obrigado. Carlos, muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Bom final de semana. Eu agradeço também. Informação que salva, volta na próxima semana com mais um super tema e com certeza. Obrigado a todos. Obrigado, Álvaro, pela participação e bom final de semana a todos. Bom fim de semana também, obrigado, doutor. E na sequência a gente fica com transmissão do futebol CBN, equipe Globo CBN para Corinthians e Ceará. Bom fim de semana para todo mundo. Saúde CBN, informação que salva. Uma parceria da CBN Grandes Lagos com a revista Saúde.